Ora bem, mais uma vez, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Este videozinho, creio eu, que se vai chamar a eterna objetivação da subjetividade. No fundo, isto pode ser atribuído a qualquer coisa. Ora, na noção puramente religiosa, isto é, o cristão, o muçulmano, o judeu, o hindu, o taoísta, o budista, etc. Existem, se calhar, centenas de religiões no mundo. Pronto. E isto é uma objetivação da subjetividade de mais alguém, não é? Quando eu digo o cristão, ou os cristãos, ou os muçulmanos, não é? E o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que estou a apontar as várias pessoas que se entregaram a uma religião, ora por vontade, ora por imposição. E na verdade, pronto, mas as pessoas não são aquilo, não é? Aquilo é simplesmente, quiçá, na melhor das hipóteses, a afinidade informativa sobre uma leitura qualquer, onde se identificam, não é? Não é nada. O comunista, o fascista, o altruísta qualquer, o democrata, não é? o socialista. O que é isto? Eu também estou a objetivar a subjetividade de alguém. Isto é, estou a tentar dizer que aquela pessoa, que é na mesma uma pessoa, é qualquer coisa que representa uma subjetividade, porque até seja a democracia, o comunismo, o fascismo, o altruísmo qualquer, é um conteúdo subjetivo, não é? No qual, se nós formos a ver, até dentro dos mesmos grupos, não é? Ou do mesmo grupo de afinidade, existem opiniões e interpretações completamente diferentes sobre o mesmo conteúdo, não é? Pronto. E nisto eu queria falar porque eu queria ir ao encontro. Eu vou partilhar este vídeo num comentário ali com a Joacine Moreira, porque eu vi uma... Deixa-me ver se eu encontro aqui isto. Com licença, Joacine. Cá está, Qatar. E creio eu, deixa eu ver. Exatamente, nesta imagem. A senhora já apagou o meu comentário, que giro. Está bem, tudo bem, não há problema nenhum. Mas pronto, eu vou adicionar isto, não é? Aqui aparecia uma imagem de um livro, ok? De um professor universitário, no qual te diga: não te sintas inferior, superior ou igual a ninguém, por causa da tua raça, etnia... não era isto. Não era isto. Não era isto. Agora deixa ver, vamos aqui. Vou ver se eu encontro isso, porque eu comentei essa questão e depois, creio, não sei. É curioso, já passou. Também não. Que giro. Portanto, isto devia ser um dos vários comentários dos várias pessoas que no fundo acrescentaram umas palavras sobre a luta contra o racismo. E eu comentei numa delas que eu considerei que levava-me a uma espécie de inquietação sobre a interpretação. Portanto, realmente tenho aqui imensas coisas, eu não sei qual delas é que é uma pena. Mas no fundo aquilo que ia ao encontro era nesta questão do combate. Okay? Portanto, existe uma perspectiva que é combater o racismo e outra coisa é educar questões associadas ao racismo. Mas isto acaba por ser até para mim, tendo em conta todas as coisas que eu já falei sobre racismo, e no fundo todas as coisas que eu falei sobre racismo servem única e exclusivamente para tentar explicar as razões do racismo, não propriamente mais nada, não é? Portanto, não está focado na necessidade de educar essas problemáticas do racismo, nem em combater propriamente, não é? E eu estava-lhe a dizer que o combate, esta noção de combate, que é uma questão puramente linguística, é aquela parte que me desagrada profundamente, não é? É a mesma coisa que as conquistas, não é?
a noção de que a palavra conquista, pronto, para mim, não é? No fundo, quando eu uso aquela coisa de conquistar alguém, em princípio, não vou violentar esse alguém, tendo em conta que a palavra conquista está associada, portanto, a esse tipo de ações, não é? Pronto. E o combate é a mesma coisa. O combate, como palavra, também está numa necessidade de confrontação direta, quase, não é? Que é isso o combate. E pronto, e depois tem esta questão, não é? Em que eles, portanto, o escritor era de um livro qualquer que dizia que nós estamos a combater o racismo e não os racistas. E eu tentei dizer que, pronto, é a mesma coisa de que eu, por exemplo, dizer que estou a tentar combater a religião e não os religiosos. Contudo, inevitavelmente, ao fazer uma espécie de tentativa de combater a religião, todos os religiosos incluem-se automaticamente, não é? Portanto, sentem-se incluídos nesse combate. Pronto. E eu só queria dizer sobre isso. Depois ainda lhe disse que isto acaba por ser, portanto, esta noção portanto, de combater e ou educar vai um bocadinho ao encontro de uma... Lá está, é que quando nós, por exemplo, temos o que se considerou, até esta questão da educação sobre o reaproveitamento do lixo, não é? Portanto, quando houve vários grupos a falar sobre aquilo e numa noção e numa tentativa de combater, isto é, quase como tentar penalizar as pessoas que faziam, que não faziam a divisão do lixo e que, portanto, não é? E, portanto, se nós formos, se associarmos uma mecânica de punição, não é? Que é aquilo que eu contém, seja na religião, seja na política, seja em qualquer estilo de mecânica educativa, no fundo, não é? Se eu for penalizar as pessoas que fazem aquilo, eu não as estou a educar. Não é? Eu estou a pô-las numa condição de que acaba por ser desagradável às vezes, ou até às vezes é extremamente prejudicial e cria depois mecânicas de necessidade de vingança, etc., que lá está, não são produtivas. Porque lá está esta coisa lá, por exemplo, de divisão do lixo e afins, não é? O que é que aconteceu? Começou a haver uma educação nas escolas, um exercício de sensibilização para os alunos. E os alunos levaram aquilo para casa. E, entretanto, eles próprios, não foi mais alguém de fora da família nem nada, foram eles próprios que começaram a associar a necessidade de fazer aquilo. E como foi a criança, em vários aspectos, tem um poder brutal sobre o resto da família. Nestas necessidades da vontade. Não é? Mas brutal. Portanto, a família pode ser extremamente inflexível com o resto do mundo, não é? Sobre variedíssimos temas. E a criança consegue moldar a família, porque, em princípio, a maior parte das famílias vão, de algum modo, ser mais... Não queria a palavra submissas, não é propriamente a palavra correta, mas vão ser mais flexíveis com a vontade que vem do interior do que a vontade que vem do exterior. Okay? E, portanto, nesse aspecto, eu creio que até nesta noção do combate ao racismo, não é? Só que até nesse aspecto, é o que eu digo, é que, tal como eu digo, como vocês podem ver, eu parti os óculos, mas pronto, calqueios, mas isso nem funciona, pronto. E portanto, de algum modo, a questão do racismo, quando eu faço aquele tributo, que é o tributo ao racismo e à memória, eu acabo por dizer que nós podemos testar isso, e provavelmente existem por aí imensos grupos no mundo que já tentaram e testaram isso, e o resultado será mais ou menos idêntico. Né? Que é, se várias crianças de várias etnias, no fundo, estiverem a estudar juntas, nenhuma delas desenvolve nenhum tipo de racismo. Não é? Nem xenofobia, nem nojo, nem nada dessas coisas que estão associadas ao racismo. E à tentativa de discriminar, etc. Face ao facto de ser assim ou assado. Okay? E depois temos que perceber que as tais mecânicas, que normalmente
as crianças e até os adultos criam face a uma espécie de competitividade. Não é? Depois podemos atribuir aquilo ao que quisermos, mas para mim aquilo já não é nem racismo, nem xenofobia, nem discriminação social. Aquilo é competição. E a competição usa tudo e mais alguma coisa para deitar do outro abaixo. Tanto faz. O que é? Portanto, tem a ver com competição e não propriamente com o resto. Porque é um bocado aquela coisa. Estas noções do racismo aparecem por influência da história e por influência da educação. E, portanto, alguém que já é racista, vamos considerar que alguém já é racista, a melhor forma é que, se eu confrontar a pessoa, em princípio, pronto, eu até posso aparecer aí com 300 homens, não é? Pronto, e, em princípio, o homenzinho vai calar a boca, porque, pronto, aí ele conta 300 homens. É? Mas, em princípio, isto vai criar mecânicas de necessidade de vingança, necessidade de retribuição, e a retribuição, normalmente, para este tipo de coisas, nunca é positiva, não é? E, portanto, nesse sentido, era porreirinho que a técnica da educação, que vai ao encontro desta espécie de necessidade de lutar, educar todas as questões que estão associadas ao racismo, fossem introduzidas na educação. Tendo em conta que lá está. Na educação, isto é, as crianças, caso não tenham nenhum historial de memória sobre esse tipo de estimulações, em princípio, nenhuma delas. Portanto, aquilo vai ser relevante. Portanto, é um bocado aquela coisa. Eu sou a favor do combate contra a discriminação, seja lá do que for. E que inclui racismo, pobreza, classes sociais, etc. Portanto, as questões da nacionalidade, as questões das variações linguísticas, etc. Portanto, se houver para mim, o combate ao racismo, digamos assim, é o combate de uma das variações que faz parte da mecânica da discriminação. E, portanto, era mais fácil, portanto, foi o que eu disse até na página SOS Racismo, que também houve uma manifestação, eu nem soube, houve uma manifestação aqui no Porto sobre isso. E no fundo, pronto, é que lá está. Era muito melhor, mas muito melhor, que houvesse, lá está, uma espécie de mecânica que fosse ao encontro de uma educação que não tem base na competição. Salvo, lá está, a parte puramente desportiva, que pode ser saudável. Pode ser saudável. No aspecto puramente desportivo. Pois a parte do desporto, não. Quase nada ou nada é positivo que haja uma mecânica de competição. E pronto. E foi o que eu tentei dizer. Na página SOS Racismo estava a dizer também na questão da tal manifestação, que é em três passos, não é? Como combater o racismo, e não só. Portanto, lá está, é que eu digo. O racismo é só uma das variantes expressivas que está associada à competição. Não é? Porque quando não existe uma competitividade na qual tem a necessidade de uma das partes ser superior às outras ou ter uma demonstração de superioridade para com as outras, não existe nem discriminação, não existe nem racismo, não existe nada dessas coisas que no fundo só criam problemas e mais problemas. Que é aquela questão do autodomínio e a necessidade da não dominação. E outra coisa era também na associação da violência contra as mulheres. Portanto, autodomínio, mais uma vez, e a necessidade da não dominação. Eram três passos que eram sempre os mesmos, é sempre a mesma coisa. Portanto, eu digo que eu não quero motivar ninguém a se tornar budista, né? Mas era porreiro que nós percebermos que, por exemplo, o budismo, nesse sentido, tem conhecimento que é útil. Não é? Portanto, esse tipo de conhecimento é porreiro ser interiorizado.
Por outro lado, nós temos, por exemplo, as artes marciais. Uma grande parte das artes marciais. Eu vou excluir o boxe. E, portanto, essas lutas assim um bocadinho mais de rua, digamos assim, quero excluí-las porque elas, por norma, não cumprem um papel de responsabilidade sobre as ações e sobre o uso dessas técnicas na rua ou para com os outros, ok? Por norma. Isso daquilo que eu sei, se calhar é completamente errado, mas pronto. E a questão é essa, é que, por exemplo, no Karaté, ou no Judo e no Kung Fu, principalmente nessas três, existe, sem dúvida, uma espécie de necessidade de educar o aluno, digamos assim, a nunca usar aquele tipo de técnicas para bater em alguém. Porque, em princípio, se ele for muito bom, ele vai magoar a sério, seja lá quem for. E pronto, e é por isso que, por exemplo, houve uma vez que fui a uma escola de Kung Fu e a única coisa que eu gostei, no meio daquilo tudo, foram umas coisas que eram as formas. Nós diziam que eram as formas. Que é simplesmente os movimentos associados aos golpes, mas sem bater em ninguém. Okay? Portanto, aquilo parecia quase uma dança. E, portanto, foi a parte que mais me agradou. Portanto, a parte de combate e afins, para mim, desagrada-me profundamente. Porque lá está. Porque eu estou a incentivar mecânicas nas quais, mais cedo ou mais tarde, posso sentir vontade. E pronto, esta questão do combate ao racismo, lá está. Eu não sei. Não sei mesmo. Porque, se calhar, a melhor forma é a confrontação. E pronto, mas essa confrontação, quiçá, seja a melhor forma de combater o racismo. Quiçá seja, sim. Contudo, é um bocado aquela coisa. A partir do momento que existe mecânicas de confrontação, também existe reflexos sobre isso. Isto faz lembrar também um bocadinho coisas banais, tais como, por exemplo, aquela malta que, num momento qualquer, insulta. Perdeu um bocadinho, deixou que as emoções tivessem controle, não é? Insulta alguém, num momento qualquer. Está associado a outra coisa qualquer, não é? E a pessoa insulta a outra pessoa e a outra pessoa acusa do insulto. E, portanto, quando depois aquilo as pessoas vão ao julgamento e todo o conteúdo que estava em causa é zero, é lixo. Aquilo não conta para nada. O que conta é aquela necessidade do autodomínio. E se a pessoa que insultou e que deixou que as emoções o controlassem não está, insultou, automaticamente o problema está na pessoa. É a mesma coisa que a pessoa que se calhar não insultou, mas esfaqueou, ou deu vários tiros, ou não seja o que for. Portanto, houve a parte do autodomínio é que falhou. Portanto, e depois nós temos, lá está, esta necessidade de associar e de objetivar para o resto da eternidade um comportamento que foi de um momento. Okay? A pessoa insultou, portanto aquele gajo é um mal educado. E ele será mal educado para o resto da eternidade. O gajo que perdeu a cabeça esfaqueou. Portanto ele vai ser tipo um assassino. O outro que deu o tiro também é a mesma coisa, não é? Mas um usou faco, o outro usou balas. Mas pronto, no fundo ele continua a ser um homicida. E vai continuar a ser o homicida para o resto da vida. Não é? E portanto nós tentamos, objetivamos as pessoas por causa de certas subjetividades. E que até na concepção do insulto ou da violência, aquilo tinha a ver com a subjetividade da pessoa. A subjetividade da pessoa que estava em causa, num momento qualquer. Pronto. E a partir desse momento, se a pessoa não desenvolveu o autodomínio e o autocontrolo, fez uma borrada. Mas nada. E pronto. E eu vou partilhar isto com a senhora Joacine, pode ser que algum dia veja. E pronto. E era porreirinho que, pronto, que ela respondesse. Pronto. É fixe. Pode ser que eu até mude a opinião de algumas coisas, não é? Pronto. Se não me derem opinião de nada e não me responderem a nada, pronto. É zero. E eu não preciso de ser famoso. Ou se quiser, pronto. Se vocês consideram que eu preciso ser famoso
para vocês me darem uma resposta. Pronto, em princípio, pronto. Qualquer dia vou abraçar aquela malta que ignora, não quer saber. Porquê? Porque ninguém quer saber deles também.